Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 16.175 dólares. E hoje, antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpas pela minha voz. Eu gripei na terça-feira, tô até esperando o resultado do teste de Covid, mas realmente eu acredito que não vai ser, já que eu tô melhorando até ao ponto de conseguir gravar esse vídeo para vocês hoje, tá? Mas hoje o nosso objetivo vai ser tentar entender esse movimento de alta que o Bitcoin está tendo. Bitcoin que até consolidou na região dos 15K por um tempo, mas conseguiu romper para cima um padrão importante. Vamos tentar mostrar para vocês as principais resistências que ele tem que romper para ir para novos patamares e também os principais suportes que ele não pode perder para manter essa tendência de alta. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu vou começar aqui na Binance Futures te mostrando no 4 horas o padrão que eu estava desenhando. É um triângulo ascendente que o Bitcoin está rompendo para cima. Eu vou te mostrar em outros tempos gráficos o que o Bitcoin não pode fazer para perder esse viés altista aqui que ele vem tendo já há bastante tempo. Além disso, hoje eu também vou falar um pouco de resistência de curto prazo utilizando o gráfico da BitMEX. E também vou falar um pouco de posicionamento utilizando o Crypto Fear and Greed Index e completando um pouco da ideia sobre realização que a gente começou a ter na sexta passada. Hoje também vou analisar alguns indicadores aqui do TRDR para a gente pensar um pouco mais no longo prazo e quero te apresentar um indicador novo da plataforma, tá? É um order book agregado que até assusta quando clico desse jeito, mas eu vou explicar para vocês porque com esse order book aqui a gente consegue ver basicamente o book de todas as exchanges ao mesmo tempo. Antes de começar a pegar pesado na análise técnica e de sentimento, eu gostaria de deixar um recado útil com vocês. Meu recado é em relação a Binance. Binance que a partir de agora já está aceitando depósitos em reais na exchange. Ou seja, você já consegue enviar o dinheiro diretamente da sua conta do banco para Binance. Binance que inclusive está adicionando novas paridades para a gente fazer os nossos trades em reais em BRL. Nos últimos dias eles adicionaram BNB BRL e ETH BRL para se juntar aí aos mercados que já tinham do Bitcoin e do USDT. Ou seja, para quem ainda não conhece a maior exchange do mundo, é uma ótima oportunidade para você conhecer, ainda mais para quem está fazendo trade, né? Porque em trade a gente sabe que as taxas são muito importantes e a Binance tem as taxas mais competitivas do mercado, né? Atualmente as taxas estão em 0,075% a taxa padrão, mas se você usar o primeiro link na descrição, você já vai ganhar 20% de desconto e usando BNB você ainda ganha mais 25%. Isso faz as taxas abaixarem de 0,05%. Então, para quem está fazendo os trades aí, vale a pena dar uma chance para a melhor exchange do mundo e conhecer a Binance. Mas vamos lá, caras. Já quero começar aqui no 4 horas da Binance Futures para mostrar para vocês o padrão gráfico que eu estava desenhando, né? Esse padrão é um triângulo ascendente, tá? E a gente parece nesse momento estar rompendo esse triângulo. Ou seja, onde que a gente tem um suporte, né, depois de um rompimento de um triângulo desses? Caras, num reteste dos topos que formaram esse triângulo, então para mim, a partir desses 15.900 dólares, começa um suporte importante do Bitcoin no 4 horas, suporte que a gente inclusive já testou aqui um pouco mais cedo hoje, e a gente vai ter um suporte importante até os 15.200 dólares, tá? Grave esses 15.200 porque ele tem uma confluência legal com a tendência numa hora, que é o próximo tempo gráfico que a gente vai abordar e que, ao meu ver, pode ditar aí a tendência do Bitcoin para os próximos dias e semanas. E resistência, investidores? Resistências, realmente a gente não tem muita resistência no VPVR acima, tá? Nem no curto prazo, nem se a gente pegar em prazos maiores, tipo assim, pegando desde 2017. Vocês lembram, né? Acima dos 12 mil dólares a gente não tem resistência no VPVR e realmente as resistências que a gente pode ter aqui tá mais ligado a Fibonacci, mais ligado a alguns fechamentos importantes e a gente tá testando uma resistência importante justamente agora, tá? A gente tá bem próximo aqui, na verdade testando nesse momento a região de 0,786 de Fibonacci e uma região que a gente teve alguns fechamentos importantes lá em 2000
2018, no comecinho de 2018, tá bom? É uma zona de resistência, mas não é uma zona de resistência tão significativa igual todos esses suportes que a gente tem abaixo, né? Mas lembrem-se, no longo prazo o Bitcoin ainda está completamente esticado, então por isso vamos começar a falar aqui de tempos gráficos menores para a gente pensar em day trades, não pensar em entrar com o mercado tão esticado assim, correto? Vamos lá. Continuando aqui, indo para uma hora, para falar com vocês porque eu vejo que uma hora pode ser extremamente importante aqui para a gente na nossa tendência. Voltando para Binance Futures. Reparem que na última queda que a gente teve aqui nos 14.800, a gente estava muito de olho para ver se o preço ia conseguir formar um pivô abaixo dos 14.800 dólares, né? Porque aí a gente estaria abaixo da nossa média 72 e da nossa nuvem de Ishimoku numa hora. E para mim, esse tempo gráfico e esses indicadores estão conseguindo ler bem aqui a tendência nos últimos dias, tá? Na verdade, a gente não tem uma reversão clara desses indicadores desde a região lá dos 10 mil dólares, quando a gente ficou aqui embaixo por algum tempo, tá? Desde lá, a gente basicamente está vendo o preço, no máximo, ir um pouquinho abaixo e já voltar. Então, se o preço reverter aqui numa hora, a gente pode começar uma tendência de baixa aí no Bitcoin que pode levar ele a ter uma correção um pouco mais forte, quem sabe para essa região mais próxima dos 14 mil dólares, tá? Mas nesse momento, esse suporte, sem dúvidas para mim, tá nessa região dos 15.200, tanto por VPVR, tanto por nuvem de Ishimoku, tanto aqui por esta linha de tendência, tá bom? Enquanto o Bitcoin estiver acima desses 15.200, a situação para ele é uma situação um pouco mais positiva e é uma situação assim que a gente deve tentar não apostar contra essa tendência de alta muito clara. Bom, se for apostar, os stops têm que estar curtinhos, beleza? Continuando aqui agora e falando um pouco mais de posição, né? Posição que a gente continua, né, com o Fear and Greed em extrema ganância, né? E hoje eu queria mostrar para vocês que o Fear and Greed estar em extrema ganância, ele não necessariamente mostra pra gente que o preço vai começar a cair. Não. Ele só mostra pra gente que a gente tá num ponto arriscado, tá? Para isso eu vou pegar um exemplo que a gente teve no último topo muito importante, lá de 2019, nos 14 mil dólares, para mostrar para vocês que no dia 25 de junho, a gente estava justamente com o Crypto Fear and Greed em 87, tá? E vamos ver o que aconteceu nesse dia 25 de junho. No dia 25 de junho, o preço estava brigando aqui nessa região dos 11.700 dólares. E no dia seguinte, mesmo o Crypto Fear and Greed estando em 87, a gente teve um pump aí de quase 20%, se eu não me engano. Sim, com o preço indo testar os 14 mil. Ou seja, o que o Crypto Fear and Greed mostra pra gente? Que estar em extrema ganância, isso aqui é um momento arriscado, mas ele não está nos mostrando o topo, tá bom? Ele só está nos mostrando o risco da situação atual. E pegando esse gancho de risco, eu acho interessante a gente complementar algumas das ideias que a gente conversou no vídeo da sexta passada, né? Inclusive recomendo vocês verem a introdução do vídeo, onde a gente fala sobre o perfil de cada um de nós, se é o momento da gente realizar ou não. Mas, para dar uma resumida, né, a gente chegou à conclusão que a pergunta, eu devo vender o Bitcoin agora ou eu devo segurar, é muito pessoal, né? Isso vai depender da sua necessidade de proteger o seu capital e da sua possibilidade de especular nesse momento que está arriscado, mas que os potenciais de ganho também são grandes, né? E se eu pudesse complementar isso e dar uma dica a mais para você tentar se encaixar aí e ver o seu perfil e a porcentagem que você deve pensar em realizar, eu diria para você que você crie uma estratégia de acordo com o seu perfil. E essa estratégia pode ser a estratégia mais simples do mundo, tá bom? Você pode pegar uma estratégia e falar, eu vou vender nos 17, nos 18, nos 19 e no 20. Ou você pode fazer uma estratégia um pouco mais elaborada com indicadores técnicos de sentimento, como o Crypto Fear and Greed Index. Mas eu falo com vocês que vocês devem criar essa estratégia voltada para o perfil de vocês, porque nesse momento a gente está
com o Bitcoin esticado, a gente está com o Bitcoin lá em cima, mas o Bitcoin pode continuar subindo. Então, a partir do momento, se você criar uma estratégia e seguir ela e o preço continuar subindo, você não vai ficar tão triste. Por quê? Porque você vai entender que fez isso de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua estratégia, levando em consideração a sua necessidade de proteger o seu capital, de colocar o dinheiro no bolso e também a sua possibilidade de especular nesse momento tão elevado, sabe? Então, se eu pudesse dar uma dica tenha uma estratégia também para realizar os seus lucros. Senão a gente pode acabar caindo num erro que é o famoso foco, né? Que é quase o contrário de FOMO. FOMO é o Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Foco é o Fear of Cashing Out, medo de colocar o dinheiro no bolso, né? Então, se a sua estratégia for realizar quando o Bitcoin passar da máxima histórica, ótimo. Essa é a sua estratégia de acordo com o seu perfil. A sua estratégia é realizar agora, ok também. Mas cria essa estratégia com base nas probabilidades e para te dar um conforto também para você conseguir dormir bem à noite. Beleza? Falando um pouco dessa questão aí mais de posicionamento, realização de longo prazo, vamos pegar pesado novamente aqui agora na análise de sentimento, tá? Já falamos aqui que realmente a gente está num ponto um pouco arriscado pelo Crypto Fear and Greed Index, e também a gente também está num ponto um pouco arriscado nos nossos outros indicadores, né? O CVD ele continua subindo e está bem próximo aqui à máxima histórica, tá? E o Long Short Ratio nesse momento está em 1.4 quase. Detalhe, nessa última subidinha, o Long Short Ratio vem caindo, tá bom? O que mostrava pra gente que desde aquele rompimento da região dos 15.500, né, que era a região mais importante, a gente poderia realmente ver o preço continuando indo nessa direção, né? A gente inclusive estava em 1.7 e o preço, o Long Short Ratio foi caindo até chegar nesse 1.4. Ou seja, lembrem-se, se a gente rompe um ponto importante e o Long Short Ratio começa a cair, quer dizer que muitas pessoas começaram a apostar na queda e a partir daí a gente pode ter uma boa probabilidade do preço ir contra essas pessoas para estopar e liquidar elas, tá? Detalhe, esse indicador tá dando alguns sinais falsos, tá? Como, por exemplo, essa grande alta aqui que a gente teve no Long Short Ratio nessa pernada de baixa. Inclusive, foi realmente um movimento muito forte do Bitcoin, já que essa pernada aqui tinha cara de poder ser uma onda 1 de baixa com muito volume e tal, e o Bitcoin demonstrou força e conseguiu ultrapassar ela, tá bom? Então, lembrem-se, muitas vezes esses indicadores, até mesmo mostrando o que o mercado faz, eles podem dar sinais falsos, principalmente quando a gente está numa tendência muito forte. Ou seja, você nunca deve usar os indicadores de sentimento fechando o olho para análise técnica. A primeira coisa que a gente sempre faz é determinar a tendência e tenta operar a favor dela. Se os indicadores de sentimento confirmam para a gente a tendência, putz, ótimo sinal de confluência, tá bom? Então, use os indicadores de sentimento a favor da tendência, beleza? Continuando aqui agora e falando um pouquinho do order book, né, caras? Order book que tá um pouco mais carregado aqui para os vendedores nessa região dos 16.300 e tal, mas a gente pode ver que está diminuindo, né? Olha só, a gente estava bem mais carregado algumas horas atrás e nesse momento a gente nem vê uma predominância tão grande aqui no order book da Binance Futures. Na verdade, a gente tem nesse momento, olha só, no 1%, mais Bitcoin para ser comprado do que para ser vendido. Ou seja, estão realmente fazendo força para o mercado continuar subindo, tá? Detalhe de perigo aqui que a gente vê. Liquidações. A gente teve duas liquidações significativas. A primeira aqui até os 16.160 e a segunda até os 16.350. É importante a gente falar, né? Porque mesmo com essas liquidações, o preço está continuando a subir. Cara, isso tem muito a ver com as liquidações para o outro lado, né? A gente tem, por exemplo, nessa primeira pernada que a gente teve até os 16.150, 450 shorts sendo liquidados. Mas depois, quando a gente tem um dump aqui, no volume muito forte que eu falei com vocês, até os 15.600, a gente tem mais pessoas em long sendo liquidada. Foi quase 600 bitcoins sendo liquidados só na Binance Futures. Ou seja, as instituições elas tentam captar liquidez para os dois lados, tá bom? A gente acabou de ter bastante liquidação aqui, então talvez a gente possa ter mais uma queda aqui para pegar essa liquidez, mas não se esqueçam. Tendo liquidez aqui numa tendência de alta, a tendência é o preço captar e depois continuar subindo, tá bom? Problemas a gente só teria realmente se a gente, perdesse esses 15.900, tá? Os 15.900 seria uma demonstração de fraqueza, a gente perdendo a antiga zona de suporte
do triângulo e mais de longo prazo, né, para pensar numa correção um pouco maior, a região dos 15.200 dólares. Beleza? Para finalizar, quero apresentar para vocês um indicador que eu prometi, né? O indicador que eu prometi, ele basicamente vai mostrar para a gente o order book, igual vocês conhecem aqui da Binance Futures, porém ele vai me mostrar o order book agregado, ou seja, eu vou clicar aqui no agregado e eu consegui escolher todas as exchanges que eu quero ver, tá bom? Então, vamos colocar aqui as exchanges maiores para não ficar tão bagunçado. Eu vou colocar aqui somente a Binance Spot, Binance Futures, a BitMEX, a Deribit e a FTX, tá? São as maiores exchanges aqui, que tem os futuros também. Então, olha que legal, caras. Agora, eu não tenho os dados do book somente da Binance Futures. Eu tenho os dados do book de todas as exchanges que eu escolhi. Então, nesse momento, a gente pode ver que o 1%, olha só que legal, na Binance Futures tinha mais comprador, né? Mas se eu for pegar todas as exchanges, reparem que a gente tem um total aqui de 78 milhões de dólares em venda e 69 milhões em compra. Ou seja, em todas as exchanges que eu coloquei, tem mais gente tentando vender. Legal, né? Dá uma perspectiva de mercado um pouco maior. E aqui, para quem não entendeu, está segregado por cor, tá bom? Eu tenho a cor da Binance Future, a cor da BitMEX, a cor de cada uma das exchanges. E outro detalhe aí para os mais observadores, né? Por que aqui está 16.260 e aqui 16.240? Como assim? É porque a gente está tendo diferença de preços nas exchanges, tá bom? Eu venho falando com vocês isso já há alguns dias, né? E tem exchange no momento que está comprando a 16.250 e tem outras que está vendendo a 16.230. Por isso que a gente está tendo essa diferençazinha aqui, beleza? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também dessa nova funcionalidade. Não é um novo indicador, mas é uma nova funcionalidade que auxilia principalmente nas decisões de scalp, né? Então deixa todas as dúvidas nos comentários. Eu agradeço aí a participação de todos. Peço desculpas novamente pela voz e é isso. Um forte abraço.